Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal de Anatomia Prática, onde eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do coração com a sua localização e a anatomia interna e externa do coração, além de falar um pouquinho sobre os vasos da base, mesmo os vasos da base que nós falamos numa aula sobre a parte da grande circulação. E depois, rapidamente, eu vou narrar aqui como acontece a pequena circulação, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, o coração, se vocês visualizarem aqui, ele localiza-se numa estrutura chamada mediastino médio, onde nós o encontraremos a 2/3 à esquerda e 1/3 à direita, ok? O coração, ele faz comunicação, repare aqui, ó, ele faz comunicação com os pulmões, pela face pulmonar. Ele faz comunicação aqui no seu ápice, reparem que o ápice do coração é sempre embaixo, ele faz comunicação com o músculo diafragma, que é o principal músculo da inspiração. Então, essa face aqui é a face diafragmática. E ele faz comunicação com a estrutura anterior a ele, que nós chamaremos de face externo-costal, onde nós teremos o osso externo e, consequentemente, nós teremos as costelas com as suas cartilagens costais associadas. Por isso que nesta região, nesta face, é conhecida como face externo-costal. O que nós podemos verificar externamente no coração? Nós temos essa musculatura mais externa do coração, que nós chamaremos de epicárdio. Nós temos o ápice do coração, sempre virado para a região esquerda. É uma dica que eu dou a vocês. Se vocês não souberem o que é direita e esquerda, consequentemente, é só olhar para o ápice do coração, que sempre estará à esquerda. Externamente, nós conseguimos visualizar as aurículas, aurícula esquerda e aurícula direita, que é uma extensãozinha dos átrios. Vamos pensar dessa forma. Temos também a irrigação aqui do músculo cardíaco. A irrigação se dá através dessas estruturas vermelhinhas chamadas de artérias coronárias. São estas artérias coronárias que, de vez em quando, após um processo de inflamação, leva o indivíduo a uma estenose da artéria. O que é estenose? É uma diminuição no fluxo sanguíneo, e esta diminuição no fluxo sanguíneo pode levar às anginas pectoris, que é aquela dor característica do infarto agudo no miocárdio. E se essa placa obstruir totalmente a passagem do sangue, consequentemente gerará no indivíduo um infarto agudo no miocárdio. Mas o coração também tem a sua drenagem. A drenagem do coração se dará através das veias cardíacas, que são essas ramificações, que consequentemente se unirão à veia coronária, ok? Artéria coronária, veias coronárias e as suas ramificações são as veias cardíacas. Estas veias coronárias, elas vão desembocar numa estrutura chamada seio coronário, que eu já mostro para vocês, que levará o sangue rico em CO2 até o átrio direito, para que posteriormente ele seja oxigenado. Essa visão que nós estamos tendo é a visão anterior do coração. Agora eu vou colocá-lo na visão posterior, para a gente verificar quais estruturas fazem parte do mesmo. Na região posterior do coração, pessoal, a gente consegue verificar aqui, ó, o que eu falei anteriormente, chamado seio coronário, por onde todas as veias coronárias vão jogar o seu sangue rico em CO2, para que ele
desemboque no átrio direito, passe pelo ventrículo direito e vá até o pulmão para sofrer a hematose, que é a parte da troca gasosa, troca CO2 por oxigênio. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os vasos da base, pessoal. Muito importante, que cai muito em prova. Tudo isso que eu estou falando para vocês é passível de cair em prova, é claro. Então, na região anterior, quais são os vasos da base que a gente consegue visualizar? Vamos lá, ó. Esse primeiro vaso da base aqui em azulzinho, nós vamos chamar de veia cava superior. O segundo vaso da base aqui, ó, em vermelho, a artéria principal do corpo e mais calibrosa, artéria aorta ascendente. Esta terceira ramificaçãozinha também é uma artéria, tá, pessoal? Mas ele está em azul. Por que ele está em azul? Porque no momento esta artéria levará sangue rico em CO2, então sangue venoso, até os pulmões, para que ele seja oxigenado através da hematose. Então, essa estruturazinha, este vaso sanguíneo, é uma artéria, tá? Chamada tronco pulmonar. Tá em azul, porque eu já falei para vocês que aqui é uma exceção, é a única exceção no corpo onde a artéria carregará sangue venoso e a veia trará sangue oxigenado, tá? Arterial neste caso. Muito bem. Já nessa visão posterior do coração, pessoal, a gente já consegue visualizar aqui, ó, a veia cava inferior e as veias pulmonares, olha. Mas a veia, professor, está em vermelho? Sim, porque o que eu falei para vocês anteriormente, que no coração nós temos uma exceção onde as veias trarão sangue rico em oxigênio ou sangue arterial. Então, sendo assim, as veias pulmonares superiores e inferiores, esquerda, olha o ápice do coração, e veia pulmonar superior e inferior, direita. Lembra quando eu falei para vocês que o tronco pulmonar sofreria uma dicotomia? Tá aqui, pessoal. Ó, o tronco pulmonar, que é uma artéria, ele sofre uma dicotomia, transformando-se assim em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Tá em azul, porque no coração, lembro novamente, nós temos exceção de artéria carreando sangue rico em CO2, sangue venoso, e a veia estará trazendo sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial. Muito bem, pessoal, falando um pouquinho de anatomia interna do coração, nós sabemos que o coração é dividido em 4 câmaras, 2 superiores e 2 inferiores. As superiores levarão o nome de átrio esquerdo. Consequentemente, do outro lado, nós teremos o átrio direito. Abaixo dos átrios, nós temos o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Qual é a diferença entre eles? Reparem que o ventrículo esquerdo, ele tem a musculatura hipertrofiada. Por quê? Porque, consequentemente, o trabalho maior para impulsionar o sangue para o corpo todo será do ventrículo esquerdo e não do ventrículo direito. Ok? Muito bem. Porém, pessoal, os ventrículos eles são divididos e os átrios também são divididos. Os átrios são divididos por um septo chamado septo interatrial entre os átrios. Os ventrículos serão divididos pelo septo interventricular. Toda essa estrutura aqui, rapaziada, pode ser conhecida também como miocárdio, ok? No caso aqui, o septo interventricular. E nós temos um terceiro septo,
que divide os átrios dos ventrículos nessa estruturazinha branca aqui, ó, tá? Pensem dessa forma. Nós temos ali o famoso septo atrioventricular. E nestes septos atrioventriculares direito e esquerdo, nós teremos as válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas por quê? Porque válvulas são um conjunto de válvulas. A válvula atrioventricular esquerda é conhecida como válvula bicúspide ou mitral, porque ela tem duas cúspides. Então, essas duas cúspides formam a válvula mitral. A válvula atrioventricular esquerda, nessa regiãozinha aqui, ó, ela vai se chamar válvula tricúspide, porque ela tem 3 cúspides formando uma válvula. Então, ela tem 3 válvulas que vão formar uma válvula. Estas válvulas atrioventriculares direita e esquerda, pessoal, elas interligam-se a estas estruturas aqui, ó, chamadas de músculos papilares, que vão fazer com que essas válvulas fechem ou abram, de acordo com o relaxamento ou com a contração dos ventrículos. Ok? Estas válvulas atrioventriculares, não tenho aqui a estrutura, mas vocês têm que entender que ela existe, tá? Essas válvulas articulares ligam-se, essas válvulas atrioventriculares ligam-se aos músculos papilares através de cordas que parecem um paraquedas, chamadas de cordas tendíneas, parecem aquelas cordas dos paraquedas. Isso vai acontecer tanto na região esquerda do ventrículo, tanto quanto na região direita do ventrículo. Eu terei esses músculos papilares nos 2 ventrículos, direito e esquerdo. A parte mais interna do coração aqui, pessoal, tem um emaranhado de fibras que vão dar uma maior capacidade de quantidade de sangue do que os átrios. E nós chamaremos essas estruturas emaranhadas de trabéculas cárneas. Aqui não dá para ver muito, né? Um coração cadavérico é muito mais fácil de visualizar, mas elas estão presentes, tá? Essas trabéculas cárneas têm a função de aumentar o volume de sangue. Geralmente em repouso, só para que vocês entendam, chegam nos átrios 70 ml de sangue. Esses 70 ml de sangue passam para os ventrículos. Só que o ventrículo, ele só mandará para o corpo todo e para os pulmões 70 ml também. Porém, o volume ventricular é de 120 a 130 ml. Então, na verdade, nós temos aí de 40 a 50 ml ainda restantes nos ventrículos. Por que os meus ventrículos não podem deixar de ter sangue? Porque se, a partir de um momento que eu não tenho sangue dentro dos ventrículos, consequentemente o meu coração para, ok? De funcionar. Mesmo com o sistema, né, de Purkinje funcionando, tá, pessoal? Que é o marca-passo cardíaco. Então, eu não posso deixar que os meus ventrículos, na verdade, o meu organismo não deixa que isso aconteça, né, a não ser um caso de uma lesão, é claro, com menos de 40 a 50 ml a cada sístole. Então, relembrando, chegam nos átrios 70 ml. Os ventrículos ejetam 70 ml. Ok?
restam ainda nos ventrículos, após essa ejeção, para a artéria aorta ou para o tronco pulmonar, de 40 a 50 ml aí. Ok? Muito bem. Ainda mostro para vocês outras duas estruturas, ó, branquinhas aqui, ó, na saída do tronco pulmonar e aqui dentro, ó, na saída da artéria aorta. Qual o nome que a gente vai dar isso? Aqui nesse caso são válvulas mesmo, tá, pessoal? São válvulas semilunares do tronco pulmonar e as válvulas semilunares da artéria aorta. Quando as válvulas atrioventriculares estão fechadas, as válvulas pulmonares do tronco pulmonar e da artéria aorta estão abertas e vice-versa, ok? Quando as válvulas do tronco pulmonar e da artéria aorta estão abertas, as válvulas atrioventriculares estão fechadas. Quando as válvulas atrioventriculares estão abertas, as válvulas do tronco pulmonar e da artéria aorta estão fechadas. Ok? Lembrem-se disso, pessoal. E assim, nós finalizamos a anatomia interna do coração. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre aqueles vasos da base ali, para quem não pegou no sistema circulatório quando a gente falar de grande circulação. Então, só para a gente finalizar aqui eu falar um pouquinho sobre... Deixa eu falar dos vasos da base, que já já eu falo sobre a pequena circulação rápida. Rapidamente. Olha os vasos da base. Veia cava superior. Logo aqui embaixo, ó, nós temos a veia cava inferior. Drenando encéfalo, face e membro superior, nós teremos as veias jugulares, direita e esquerda, se anastomosando com as veias subclávias, formando aqui as veias braquiocefálicas, direita e esquerda. Estas veias braquiocefálicas, direita e esquerda, se anastomosam, formando a veia cava superior. É o que trará o sangue rico em CO2, como nós vimos de onde? Da face, do encéfalo e dos membros superiores. A segunda ramificação aqui é a artéria aorta ascendente. Arco aórtico que sai 3 ramificações. A primeira ramificação da direita para a esquerda é o tronco braquiocefálico. Reparem aqui, ó, que ele sofre uma dicotomia, transformando-se assim em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. A segunda ramificaçãozinha aqui, ó, do arco aórtico é a artéria subclávia, a segunda ramificação da artéria aorta é a artéria carótida comum esquerda e a terceira ramificação, artéria subclávia esquerda, que vai seguir o seu caminho para irrigar os membros superiores e a artéria carótida comum esquerda irrigar encéfalo e face. Agora vamos falar rapidamente sobre a pequena circulação. Prestem atenção, pessoal, que isso sempre cai na prova. O sangue rico em CO2, que advém dos membros superiores, dos membros inferiores, do encéfalo e da face, chegam ao átrio direito através das veias cavas superior e inferior. Este sangue rico em CO2 passa pela válvula tricúspide e ganha o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue será ejetado e será levado aos pulmões pelo tronco pulmonar, que sofre uma dicotomia, transformando-se assim em artéria pulmonar esquerda
e lá dentro a artéria pulmonar direita, que levou esse sangue rico em CO2 até os pulmões, e lá nos pulmões este sangue sofreu a hematose e irá retornar ao átrio esquerdo a partir das veias pulmonares superiores e inferiores direita e esquerda. Este sangue oxigenado passará do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou mitral, que interliga-se aos músculos papilares através das cordas tendíneas. Este sangue rico em oxigênio será ejetado do ventrículo esquerdo e ganhará a artéria aorta ascendente, posteriormente arco aórtico e toda a irrigação dos membros superiores, cabeça, quando ele sofre depois do arco aórtico que ela descende, tórax, abdômen, pelve e membros inferiores, receberão aí o sangue rico em oxigênio. Ok? Simples, fácil e objetivo para que vocês tirem 10 na prova prática de anatomia.